Olá, a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos e irmãs, nesta manhã abençoada para mais uma lição, mais um tempo de meditação na Palavra de Deus, na nossa Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Eu sou o pastor André Cardoso e conto com a sua companhia nesses momentos que nós teremos juntos, debruçados sobre a palavra de Deus. Eu quero ser grato a Deus, mais uma vez, pela vida, pela salvação, pelo sacrifício de Cristo. Quero agradecer pela sua vida, pela sua família, agradecer a Deus pela nossa igreja e por esta oportunidade. E agradecer também aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, e deixar aqui um abraço apertado, um beijo para os nossos pastores, estendendo este abraço a todo o corpo ministerial, a toda a diretoria da Igreja Evangélica Canaã e a todos os nossos irmãos, esta grande e abençoada família que é a Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos dando seguimento à nossa lição bíblica. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando ao longo desse tempo, dessas aulas que temos participado, e o tema desta lição é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição, toda ela, os irmãos já sabem, mas vale a pena lembrar, é toda ela pautada na carta de Paulo aos Efésios. A lição de hoje fala sobre a intercessão pelos Efésios. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta rica, maravilhosa oportunidade que o Senhor me concede. É uma responsabilidade estar diante do Senhor, da sua igreja e falar, pregar, ministrar a tua palavra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, falar aos nossos corações e aquilo que eu, na minha fala e sabedoria humana, não conseguir alcançar na vida dos irmãos, que a tua palavra, o teu Espírito possa falar melhor aos corações e às vidas que estão conosco nesta manhã. Pai, abençoa cada um e a todos, abençoa também os nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes. Assim também toda a diretoria da nossa igreja, todo o corpo ministerial de nossa igreja, todos os departamentos, o departamento de mídia, enfim, todos os que estão trabalhando incansavelmente para que toda a programação da Igreja Evangélica Canaã chegue diariamente nos lares dos nossos irmãos, na sua televisão, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, enfim. Que o Senhor abençoe a todos que estão trabalhando para que a tua palavra chegue e alcance tantas quantas vidas forem possíveis alcançar através das mídias sociais e de toda a programação desenvolvida pela Igreja Evangélica Canaã. Pai, enfim, por tudo eu já te agradeço, crendo que o Senhor nos vê, nos ouve, conhece as nossas demandas e age em favor do seu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, nós vamos estudar a intercessão pelos Efésios. O texto áureo da lição de hoje diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. A verdade prática desta lição que estaremos estudando é essa: devemos interceder pelos eleitos de Cristo,
para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Eu gostaria de convidá-lo para ir na sua casa, você tomar a sua Bíblia e fazer essa leitura comigo. Nós entendemos que por conta de toda a situação que nós já sabemos e temos enfrentado, muitos irmãos, a maioria, infelizmente, não tiveram acesso à lição bíblica, à revista física, não é? Da lição bíblica que estamos meditando. Então, eu lhe peço que acompanhe a leitura com a sua Bíblia. Ela está aí para você, por você. Amém? Vamos lá? Efésios, capítulo de número 3, do verso 14 ao 21. Tá bom? Vamos lá. Verso 14 diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. O objetivo, ou os objetivos desta lição são o seguinte: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Destacar a necessidade de a Igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar a todos nós de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos lá então? A introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, em Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo, que é o texto que nós acabamos de ler na leitura bíblica de classe. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema dessa lição. E não apenas meditar sobre a oração intercessora do apóstolo. Esta lição, como nós veremos mais adiante, é também um desafio a nós, como indivíduos e igreja, a desenvolver uma vida de constante oração e, um pouco mais além, desenvolvermos o ministério da oração intercessora ou intercessória.
Amém? Antes de continuarmos, eu só gostaria de familiarizar alguns irmãos acerca de uma expressão. Nós lemos, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. A expressão intercessão paulina, a palavra paulina, vem de Paulo. Nós poderíamos ler da seguinte maneira: a intercessão de Paulo ou do apóstolo Paulo. Os irmãos podem em algum momento se deparar com uma outra expressão, por exemplo, a declaração petrina, a declaração de Pedro, o apóstolo. E assim por diante, algumas expressões que podem aparecer e algumas pessoas que não têm esse contato com essa linguagem um pouco mais teologizada, podem encontrar algum tipo de dificuldade, tá bom? Espero ter esclarecido esse, é só nível de curiosidade mesmo, tá bom? Vamos continuar? Primeiro tópico da nossa lição: corroborados com o poder do Espírito Santo. Corroborados significa dizer confirmados, fortalecidos, firmados com o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos firma, que nos fixa, que nos confirma, que nos fortalece para estarmos na presença de Deus e desenvolver o santo ministério e conduzir a nossa vida cristã, a nossa vida diante de Deus, da igreja e dos homens. Vamos lá? O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. É um duplo pedido na oração. O poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Versos 16 e 17 do capítulo 3 de Efésios que lemos: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, firmados, confirmados, fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e firmados em amor. Esse duplo pedido do apóstolo Paulo é um pedido que implica a individualidade no homem interior, no singular, e que este poder, que esta confirmação, que esta fortaleza do Espírito Santo seja também vista, encontrada, vivida, vivenciada por toda a coletividade. Ou seja, que este poder renove a mim, que este poder confirme a mim, que esta glória de Deus, este poder do Espírito Santo renove o meu homem interior, mas que isto aconteça também com você, com você, com você, e com você, e você, e você, e você, e você, e todos quantos estão conosco nesta manhã, e toda a igreja, não apenas a Igreja Evangélica Canaã, que é a nossa casa, o nosso teto e paredes espirituais aqui, embora a Bíblia diga que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas na coletividade nós nos reunimos como igreja, na Igreja Evangélica Canaã, que esta confirmação, esse fortalecimento do Espírito Santo seja real na vida do indivíduo, mas na vida de toda a coletividade da Igreja Evangélica Canaã e de toda a Igreja de Cristo ao redor do mundo. Amém? Então, é uma oração que contém um duplo pedido para que
o homem interior, na individualidade, seja fortalecido e que os corações dos crentes sejam movidos e cheios deste mesmo poder, desta mesma confirmação do Espírito Santo. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Em Efésios 1,17, Paulo declara que Deus é o Pai da glória. Também em Efésios 2, verso 7 e 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus é cheio de abundantes riquezas, as riquezas da sua glória. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ou seja, ele tem toda a glória, nele está toda a plenitude e ele, Deus, é despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. O que é o despenseiro? É aquele que distribui, é aquele que entrega, é aquele que tem a responsabilidade pela dispensa, que tem a responsabilidade pela fonte, pelo estoque. É ele quem distribui, é ele quem dá, segundo as riquezas da sua glória. Amém? Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. São 4 pontos nesta oração de Paulo. Que a igreja seja, primeiro, fortalecida com poder. Segundo, habitada única e exclusivamente por Cristo. Que essa igreja compreenda o amor divino e que tenha um pleno desenvolvimento espiritual. Esta é a oração do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, do verso 16 ao 19. Vamos continuar? Segundo, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Corroborados, nós já citamos, confirmados, fortalecidos, firmados. Isto em Efésios 3,16. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. A igreja tinha o Espírito de Deus. Vamos ler Efésios 1, verso 14. Vamos lá. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A igreja já era possuída, já era dominada, já era cheia de Deus. Mas ele pede a Deus que essa igreja seja ainda mais firmada, corroborada no poder. Como disse no primeiro tópico, na individualidade, nas individualidades e em toda a coletividade, que a igreja seja confirmada no poder de Deus pelo Espírito Santo. Mas que ela fosse continuamente revigorada. É isso que nós estamos falando. Ele pede, a igreja já tinha o Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo orando, ele pede que essa igreja seja continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 16, verso 13. 1 Coríntios 16, verso 13. Vigiais, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.
é algo que nós devemos buscar continuamente. Nós não podemos descuidar, nós não podemos vacilar, nós não podemos estar dispersos, displicentes quanto às ardilosas ciladas de Satanás. Nós não podemos nos permitir estar despercebidos e não vigilantes. Nós devemos estar atentos e constantemente buscar a presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. De novo, para sermos corroborados, firmados, confirmados na fé pelo poder do Espírito Santo. Vigiai, vigiai é a palavra. Amém? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. A única força que habita o crente, que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo. João, capítulo 14, versos 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo habitando em nós, nos tomando conta do nosso ser, que nos habilita a estarmos de pé e firmados na presença de Deus. Nós nunca, de tudo que nós estudamos e vamos estudar, se você guardar isso aqui que eu vou lhe dizer agora, glória a Deus, penso ter alcançado o êxito nesse empreendimento em meditarmos juntos na palavra de Deus. Nunca se esqueça disso que eu vou dizer. Nunca confie nas suas próprias forças. Nunca confie na força do seu braço. Nunca confie na sua capacidade intelectual, no seu poder financeiro, na sua capacidade de persuasão. Nunca confie nas suas habilidades no mundo espiritual e na condução da nossa vida aqui na terra. O que nos habilita a estarmos firmes, de pés, confirmados em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que em nós habita. O Consolador, que é da parte do Pai, que o mundo não conhece, mas que habita em nós, que se move em nós, que nos dá condições de viver, de estar de pé e continuar declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, até o grande dia do arrebatamento. Nunca dependa totalmente, completamente do Espírito Santo. Nunca dependa, acredite que você pode. Sem Deus, não. Sem o Espírito Santo, não. Nunca se esqueça disso. Seja 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos continuar. Habitados por Cristo. O apóstolo Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Jesus está. No versículo em questão, o versículo 17, que diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Nesse versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente. Amém?
Quando o apóstolo Paulo está dizendo no verso 17, para que Cristo habite pela fé o vosso coração, ele está orando, pedindo, intercedendo para que o coração do ser humano e toda a igreja seja morada permanente do Espírito Santo. Não é uma morada temporária, não é algo do tipo que o Espírito Santo vem, passa, permanece em nós uma temporada, depois ele se retira, nós estamos entregues à nossa própria sorte, e também não é o caso de nós dizermos, olha Deus, vem agora, possui a minha vida, mas é só por um tempo, tá? Quando isso aqui der certo, depois eu conduzo a minha vida. Parece que tem pessoas que agem dessa maneira, quando tem uma necessidade, quando tem uma demanda, quando tem um desejo, quando tem uma vontade, tem o rompante de fé ou de interesse, não sei. Pense comigo, me ajuda a decifrar essa questão. Essa pessoa se submete a Deus, essa pessoa vai ao culto, essa pessoa faz campanha, essa pessoa busca os profetas, essa pessoa pede oração, essa pessoa lê a Bíblia, enfim, mas passada a campanha, passada a tempestade, passada a necessidade, olha só, Espírito Santo, foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos, mas só que tem que agora, a partir daqui, eu preciso tomar conta da minha vida sozinho, eu preciso tomar as minhas decisões para, enfim, usufruir do jeito que eu quero as coisas que o Senhor me concedeu nesse período. Não funciona assim. É morada permanente. É Ele em nós o tempo todo, nos confirmando, nos firmando, nos impulsionando, nos edificando na presença de Deus. Diferente do que era no Antigo Testamento. Os irmãos se lembram de casos como o de Sansão, por exemplo, que o Espírito Santo vinha, realizava o que tinha que realizar e saía. O Espírito Santo tomava a boca do profeta, o profeta falava e aí o Espírito Santo se retirava. Não é assim. Hoje nós recebemos da parte do Senhor o Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós. E esta habitação deve ser permanente. Nós devemos cultivar, nós devemos preservar o Espírito Santo em nós. E orar, quando preciso, não retire de mim o teu Espírito. Amém? Vamos continuar com a nossa lição. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir ao mal. Sem a presença de Cristo na igreja, templo físico, na igreja coletividade, e sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Cristo nas nossas vidas, nós não podemos subsistir contra as forças do mal. Jesus disse, sobre esta pedra, Pedro, pequena pedra, sobre esta pedra, a pedra principal de esquina, Jesus, em Mateus 6,18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja firmada em Cristo, a principal pedra de esquina, ela vence o mal e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você, firmado na pedra principal de esquina, na rocha que é Jesus, não irá sucumbir ao mal. O Senhor é quem te guarda, o Senhor em você te garante a vitória em nome de Jesus. Creia e receba esta palavra. Firme-se, seja confirmado, seja cheio, firmado pelo Espírito Santo e, com certeza,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra você, contra a sua família. Em nome de Jesus, receba esta palavra. A síntese desse tópico, então, é a seguinte: o poder e a esperança de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O resumo de tudo que nós falamos nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, é que se nós estivermos firmados, arraigados, confirmados, cheios, renovados pelo Espírito Santo e cheios da presença de Deus, as portas do inferno não prevalecerão e nós seguiremos a jornada da vida cristã vitoriosos para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa meditação, do nosso estudo nessa manhã. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor de Deus não é algo para ser estudado, teorizado, é algo para ser vivido, exercitado, praticado. Esta foi a oração do apóstolo Paulo. Vamos continuando. O amor é a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino, pois está escrito em 1 de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor provém de Deus. E se nós amamos a Deus, devemos, igual a Ele, amar as pessoas, amar a sua palavra, amar a sua obra, amar as almas que estão perecendo. Continuando, foi por amor que Cristo se entregou para resgate da humanidade. Efésios capítulo 5, verso 2. E ainda em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. O amor é a mensagem. Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito amor que nos alcançou, bendito amor que nos sustém, que nos sustenta, bendito amor que fará com que breve, Jesus venha arrebatar a sua igreja. Continuando. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Isso nós podemos ler em Mateus 22, versículo 40. O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. João, capítulo 13, verso 35. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João, capítulo 3, verso 17. Vale a pena nós lermos esse versículo. 1 João, capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Vamos fazer novamente a leitura desse texto numa outra versão, numa outra tradução das Escrituras. 1 de João, capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O amor seja não fingido, o amor seja com obras concretas que traduzam esse amor
Amor, eu repito, como foi dito na introdução desse segundo tópico, não é algo para ser teorizado, é algo para ser vivido. Romanos, capítulo 12 e versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, que diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, amando fraternalmente, com amor fraternal e não fingido, amai-vos ardentemente. Vamos ler também Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 20, que diz o seguinte, Mateus 5, verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Os fariseus amavam de maneira fingida. Os fariseus eram fingidos nos seus sentimentos. Os fariseus faziam obras de amor, de caridade, de maneira hipócrita, de maneira dissimulada, fazendo isso nas ruas, no templo, nas praças, para serem glorificados e louvados pelos homens, como homens de amor, homens de caridade, homens de virtude. Mateus, capítulo 6, verso de 2 a 4. Quem, pois, disse Jesus, quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola, o teu ato de amor, de caridade, não seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, as obras de amor, as obras de caridade devem fazer parte da cartilha do crente em Jesus Cristo. Exercitar o amor, amar o próximo, amar as pessoas, mas esse amor não deve ser fingido. Esse amor que é o vínculo, que é a mensagem central do Evangelho de Cristo, não pode ser fingido, não pode ser algo hipócrita, como hipócrita eram os fariseus que faziam isso para serem glorificados e louvados pelos homens. Não, eu não estou saindo do tema da lição. O tema neste segundo tópico é o amor, é a mensagem do amor de Deus, o amor de Cristo derramado nos corações da igreja, dos crentes em Éfeso e na vida dos crentes hoje. Não é o caso, por exemplo, de pessoas que se promovem diante da miséria e da necessidade alheia, de pessoas que distribuem alimentos, por exemplo, e não estou generalizando, mas existe sim, nós não podemos fazer de conta que não. Pessoas que se promovem, fazem selfie enquanto estão distribuindo uma marmita para um faminto, enquanto está dando uma camiseta para o necessitado. Jesus disse não deve ser assim. Faça, mas faça de maneira discreta, não buscando ser louvado e glorificado pelos homens. Faça isso em segredo, porque o Deus que vê em segredo há de abençoar
publicamente para a glória do seu nome. Isso fazem os fariseus, e nós não devemos ser como os fariseus. Nós não devemos ter o título, ser nominalmente cristãos e na prática fariseus, de maneira alguma, porque eu li, está escrito, Jesus disse, se a nossa justiça não exceder em tudo a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma veremos o reino do céu. Então, que o amor seja não fingido, não de tapinha nas costas, não de palavras vazias, mas que este amor em mim, em você, faça de nós companheiros nas aflições dos nossos irmãos, companheiros de jugo, de sofrimento, de dor, cumprindo o que está escrito, rindo com quem ri e chorando com quem está chorando, porque a Bíblia diz, e o pregador escrevendo, diz no livro do Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque pode ser que se um se cansar, se fadigar, cair, o outro ajuda a levantar. Pode ser que se um sentir frio, o outro o aqueça. Pode ser que contra um o inimigo prevaleça, mas contra dois de maneira alguma. E o trabalho de dois tem maior paga do que o trabalho de um. Que nós possamos viver, exercitar esse amor de maneira não fingida, mas real, vívida, pungente, todos os dias da nossa vida enquanto servos de Deus e enquanto igreja. Amém? Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Vamos continuar. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora, pede a Deus, para que o viver da igreja seja arraigado, enraizado e firmado no amor. O que nos motiva, o que nos une, o elo que nos une a Deus e uns aos outros como igreja, como comunidade de Cristo, deve ser o amor. Continuando, segundo subtópico. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e a uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, dos versos 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Sem amor, não dá. Vamos continuar. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura,
o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões apontam para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar esse amor. O amor que excede todo o entendimento. Meus irmãos, como entender o amor de Deus que me alcançou com a vida que eu vivi? Como explicar o amor de Deus que alcançou aquele que vivia uma vida de crime, uma vida de assaltos, roubos, homicídios? Como explicar o amor de Deus que acredita que um viciado em drogas, que está afundado no crack, pode ser salvo? Como entender esse amor que constrange, que transforma o mais vil pecador? Como entender esse amor que faz com que a prostituta largue a sua velha prática, se torne uma honrada mulher de Deus, mãe de família, esposa, mãe de filhos? Como explicar esse amor que alcança a todos nós e transforma a vida daqueles de quem ninguém mais acredita? Muitas vezes, nem mesmo quem é alcançado por esse amor acreditava mais que havia alguém que o amasse de tal maneira que se entregasse, que morresse, que padecesse para que essa pessoa fosse salva. Que amor é esse? Que maravilhoso amor de Deus! Incomparável amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito Santo pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo através de uma experiência profunda com o Espírito Santo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Vejamos o que está escrito em 1 de João, no capítulo de número 4, versos 10 e 11. 1 João, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia! O vínculo que nos une é o amor, e este deve ser maior do que possíveis diferenças, possíveis desavenças, possíveis discussões, possíveis problemas que podem acontecer, sim, no convívio em família. Não é verdade? Você que tem a sua família, a esposa, o esposo, os filhos, quem nunca discutiu? Que pai nunca chamou a atenção do seu filho? Que filho nunca desobedeceu o seu pai, mas que no final de todas essas coisas, o amor fala mais alto e mais forte do que todas essas coisas que são tão pequenas. E aí é possível a reconciliação.
Esse mesmo desgaste pode acontecer nas relações humanas, enquanto comunidade, enquanto pessoas de diferentes realidades, de verdades, de criação, valores, pessoas de personalidades diferentes, de condições socioculturais diferentes, todas no mesmo lugar. Estou falando da comunidade, da igreja, templo físico, comunidade dos servos de Deus que se reúnem num momento ou outro na liderança de um trabalho, num departamento na igreja. Possíveis contrariações, desavenças podem acontecer, mas o elo que nos une, o amor de Deus, deve superar todas essas coisas e deve ser o suficiente para que nós possamos passar por cima de todas essas coisas e amar uns aos outros como Cristo nos amou. E ainda que a coisa, pastor, mas o senhor não sabe, alguém no departamento me machucou, me perseguiu, alguém levantou uma calúnia ao meu respeito. Poxa vida, o senhor não sabe o quanto me doeu. Doeu, é verdade. Mas você nunca pode se esquecer que essa pessoa foi alvo do amor de Cristo. Assim como você, Cristo, por amor, se entregou por ela também. E isso deve nos motivar a perdoar e a amar os nossos irmãos e amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Você vai perceber que quando você abrir mão dessas coisas, quando você abrir mão dessas coisas pequenas, o amor de Deus vai inundar a sua vida, o seu coração, e você vai poder viver a plenitude do Evangelho de Cristo aqui na terra. O não perdoar talvez seja, me perdoe aqui me permita, melhor dizendo aqui, uma ilustração. O não perdoar é como um menino que encontra uma pequena moeda de valor mínimo, 5 centavos, mas a moeda brilhou no fundo de um vaso. E esse garoto enfia a mão no vaso, pega essa moeda, segura essa moeda com força, de maneira que a sua mão não consegue sair do vaso. Até que as pessoas, a mãe, o pai, começam a dizer: menino, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Mas ele não conseguia tirar a mão do vaso porque ele estava segurando uma moedinha de pequeno valor, mas que para ele pareceu tão atrativo. Ele não queria abrir mão daquilo. Até que o pai teve a brilhante ideia e pegou uma moeda maior, com maior valor, novinha, linda, e disse para ele: se você soltar essa moedinha, eu te dou essa mais bonita, de maior valor e com um brilho maior. O menino imediatamente abriu a mão, soltou a moedinha e tomou posse daquilo que o pai lhe ofereceu. Talvez seja uma ilustração pobre diante de tanta grandeza, de tanta profundidade, de tanto amor. Mas quando nós nos recusamos a amar, nós estamos nos apegando a uma moedinha, enquanto Deus tem a imensidão, as infinitas graças, todas as bênçãos do céu, a plenitude de Cristo para a nossa vida. Então que nós possamos, nessa manhã, eu e você, todos nós, nos desfazer desses sentimentos, nos despojar desses sentimentos tão pequenos e viver o amor de Cristo e alcançarmos uma vida espiritual plena na presença do Senhor. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Chegamos ao término deste segundo tópico e a síntese deste é: nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade de total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Nós devemos buscar, ainda que seja inatingível, buscar cada dia mais, entender, amar, até que possamos alcançar a plenitude do amor de Deus, da vida cristã. Glória a Deus, glória a Jesus. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Glória a Deus. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado sempre. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe aquela coisa extraordinária que você pensa? Sabe aquela coisa grande demais? Sabe aquele sonho que parece inatingível? Pois é, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós, em todo tempo, devemos glorificar a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A dimensão das bênçãos divinas, primeiro subtópico. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Os meus caminhos não são os vossos. Deus disse: os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus caminhos são muito mais altos e os meus pensamentos muito mais elevados do que os seus. Nós não conseguimos atingir, mas Ele é poderoso para fazer. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquelas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Como eu já citei, Isaías capítulo 55, verso de número 9. Aleluia! Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. A Bíblia nos relata em 1
no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no início do reinado de Salomão, quando ele sobe ao monte em Gibeão para ali sacrificar ao Senhor, depois de oferecer o sacrifício, ele vai se deitar. A Bíblia diz que ele é visitado pelo Senhor em sonho, e nesse sonho ele fala com Deus. E Deus diz a ele: pede o que você quer. E ele então pede a Deus que lhe dê não riqueza, não fortuna, não poder, mas que Deus lhe desse sabedoria para sair e entrar no meio do povo e julgar com sabedoria um tão grande povo de Deus, ele diz ao Senhor. E tendo dito estas palavras, o texto diz em 1 de Reis, no capítulo 3, a partir do verso 10, diz que esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor. Que Salomão pedisse essa coisa, sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, versos 11, 12, 13 e 14, a Bíblia diz: disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os seus dias na terra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele pediu, Salomão pediu, com sabedoria, por sabedoria, e por ter pedido, com sabedoria, por sabedoria, Deus lhe concedeu imensamente mais do que tudo o que ele havia pedido ao Senhor. Mas nós não devemos nos esquecer que há uma contrapartida aí, porque a Bíblia também nos diz o seguinte, em Tiago, no capítulo 4, versos 1 a 3. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Se estivermos com uma vida arraigada, plantada, firmada, confirmada em Deus, cheia do Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas como fez na vida do rei Salomão, no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Conceder sabedoria, que foi o pedido, e ainda riqueza e honra, como nunca houve entre outros reis, nem antes e nem depois dele. Mas, se houver entre nós guerras, pelejas, invejas, nada disso vai acontecer. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Vamos continuar com a nossa lição. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus.
cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios 3:21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que o ato de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Vejamos o que diz o Salmo de número 115, no verso 1. Glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, não a nós. Ao seu nome é dada glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. João, no capítulo 13, versos 31 e 32, também há uma declaração sobre a glória de Deus. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Toda honra, toda glória pertencem ao Senhor. A igreja, por mais frutífera, por mais que ela dê frutos, por mais que ela evangelize, faça missões, por mais que ela alcance destaque na sociedade em que ela está inserida, sempre toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. Me permita um parêntese aqui. Tudo que eu, você, nós fizermos, pregador, cantor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, pastora, enfim, qualquer servo de Deus, por mais frutífero, por mais bem-sucedido que seja no seu ministério, sempre, em todo tempo, a Deus seja a glória. Só a Deus seja a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, em Efésios 3:21, o que significa que deve ser praticada a adoração por todos os crentes. Todos os crentes devem dar glória a Deus na sua maneira de viver, amando uns aos outros, buscando o poder, a plenitude, a confirmação do Espírito Santo e dando glória a Deus. Amém? Chegamos à conclusão da nossa meditação, do nosso estudo de hoje. Eu quero concluir fazendo a leitura, a síntese deste terceiro tópico. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Eu e você somos servos. A igreja serve e está edificada e foi edificada em Cristo. Por isso, a Deus, a Jesus, seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Chegamos à conclusão.
A usada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Estava baseado em 4 princípios, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E em quarto lugar, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós lemos na Bíblia a seguinte expressão: este é o dia que fez o Senhor. Dias de paz, dias de bênção, dias de alegria, dias de felicidade, dias de colher, mas também dias de tristeza, dias de desânimo, dias de angústia, mas em todo tempo devemos glorificar a Deus. O escritor no Eclesiastes, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, de colher, de juntar, de deitar, de espalhar, enfim, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de paz, tempo de guerra, tempo para todas as coisas. Mas o mesmo escritor, mais adiante, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Glorifique a Deus o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui para a sua meditação, para a sua reflexão, trazer para você 1, 2, 3, 4, 5 questões pertinentes a esta lição. Primeiro, o que o apóstolo Paulo pediu ao Senhor na oração feita em Efésios, no capítulo 3, dos versos 16 a 19. Segunda pergunta: qual é a única força que pode habilitar o crente a se manter firme? Terceiro, qual é a maior de todas as virtudes? Quarto, qual a ênfase da oração apostólica? E em quinto lugar, como Paulo encerra Efésios capítulo 3. Lembrando que nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo. Glória a Deus, glória a Jesus. Chegamos ao término de mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. E eu quero me despedir de você, desejando para você, para sua família, enfim, para todos, uma boa semana de bênçãos e de vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Me permita fazer uma última oração desta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos e irmãs, a tua igreja que se reúne nesta escola bíblica dominical. Abençoe para que todos e cada um estejamos corroborados, firmados, alicerçados, arraigados na palavra do Senhor, buscando, Senhor, em todo tempo, sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos viver o amor de Cristo em nós e alcançar a plenitude da vida cristã na tua presença. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, para que possamos alcançar as riquezas da tua glória e que em todo tempo, meu Pai, nós possamos ser um instrumento na tua mão para a glória do teu nome mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, Deus em Cristo abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. Tchau, a paz do Senhor.